Vamos falar sobre soluções e coeficiente de solubilidade. Soluções são misturas homogêneas, apresentam sempre uma fase, tá? Então, a solução é sempre um soluto mais um solvente. O soluto está sempre em menor quantidade e o solvente sempre em maior quantidade. O solvente é aquele que vai dissolver um soluto, tá? Coeficiente de solubilidade. Todo soluto tem uma capacidade máxima de solubilização em um solvente. Então, essa quantidade máxima que um soluto consegue dissolver se dissolver em um solvente, é chamado de coeficiente de solubilidade. Aí nós temos as soluções sólida, líquida e gasosa. A solução sólida, a gente pode ter como exemplo as ligas metálicas. Por exemplo, o bronze. É uma mistura de zinco e estanho, tá? Que são substâncias sólidas. Já as soluções líquidas, a gente pode ter o soro fisiológico, que é uma mistura de um líquido com um sólido, ou de vinagre, que é uma mistura entre líquidos, água com ácido acético. A solução gasosa a gente pode ter como exemplo o ar atmosférico, que é uma mistura de nitrogênio, oxigênio, gás carbônico. Classificação quanto à natureza das partículas dispersas. Elas podem ser iônicas ou moleculares. As iônicas, elas conduzem corrente elétrica, também são chamadas de soluções eletrolíticas. E isso acontece cada vez que a gente tem uma substância sólida que na presença de água se transforma em íons. Então veja que a forma aquosa do cloreto de sódio, né, tem a formação de íons, sódio e cloreto. Já as substâncias moleculares, elas não conduzem corrente elétrica, são chamadas de soluções não eletrolíticas. Então, a gente observa que a glicose está na presença da água líquida, a glicose fica na sua forma aquosa, mas não libera íons, então, portanto, não conduz corrente elétrica. Bom, nessa próxima etapa, a gente vai ver a classificação quanto à saturação. Então, a solução saturada é aquela que atingiu o coeficiente de solubilidade, ou seja, é o limite máximo que a gente consegue dissolver dentro de uma certa quantidade de água. Nesse exemplo aqui, a gente coloca 36 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água na temperatura de 20 graus Celsius. Então, dentro dessa temperatura, dentro dessa quantidade de água, a gente consegue dissolver no máximo 36 gramas de cloreto de sódio. Então, essa é uma solução com limite de saturação, que a gente chama de solução saturada. A solução insaturada é qualquer valor abaixo do limite da saturação, tá? Então, ou seja, é aquela que não atingiu o coeficiente de solubilidade. A gente tem aqui, ó, um valor que é de 25 gramas do cloreto de sódio, que é um valor que está abaixo do limite de saturação, que é de 36, tá? Então, qualquer valor abaixo de 36 vai ser um valor de uma solução insaturada. Então, essa quantidade aqui, com certeza, vai se dissolver por completo dentro dessa quantidade de 100 gramas de água e dentro dessa temperatura. A solução supersaturada é aquela que a solubilidade, né, está numa quantidade superior ao coeficiente de solubilidade. Ela é instável, pois sua temperatura e pressão são alteradas. Então, olha o exemplo que a gente tem aqui. Agora, nós temos 40 gramas do cloreto de sódio em 100 gramas de água, só que para que toda essa quantidade consiga ser dissolvida dentro de 100 gramas de água, a gente vai precisar aquecer a substância e agitar para que possa ser dissolvida por completo, tá? Esse sal aí, o cloreto de sódio. Existe ainda uma solução que é chamada de solução saturada com corpo de fundo. Então, eu tenho aqui, ó, 40 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. Nesse caso, a gente não tem o aquecimento e agitação da solução supersaturada. Então, nesse caso, como só 36 gramas de cloreto de sódio se solubilizam em 100 gramas de água, então eu tenho uma sobra aqui, ó, de 4 gramas, que a gente chama de precipitado ou corpo de fundo.
Bom, aí agora a gente vai falar dos gráficos, tá? Então, a gente tem aí as curvas de solubilidade. A curva ascendente é aquela em que o coeficiente de solubilidade aumenta com a temperatura. Então, ó, eu tenho solubilidade versus tempo. Eu tenho nitrato de potássio, cuja a sua dissolução aqui, ó, é endotérmica, tá certo? Absorve calor. Por isso, sua curva lá, ó, vai crescendo com o aumento da temperatura. Já a curva descendente é aquela que o coeficiente de solubilidade diminui com o aumento da temperatura. A gente observa que o sulfato de cério, tá? Que ele tem uma dissolução exotérmica, uma dissolução que vai liberar calor. Então, nessa dissolução aqui, conforme aumenta a temperatura, a solubilidade, né, desse sulfato de cério vai caindo. Nós ainda temos a curva com inflexões, aquela que sofre modificações. Então, olha o sulfato de sódio que está acontecendo com ele. Ele sobe, tá vendo? A sua solubilidade aumenta com o aumento da temperatura, depois ela diminui por um certo tempo, tá? Nós ainda temos esse gráfico aqui, ó, que é um gráfico onde a gente tem a massa, né, de uma substância qualquer dissolvida em 100 gramas de água. Então, essa reta aqui, ó, é uma reta de uma solução saturada. Então, qualquer ponto aqui dessa reta sempre vai ser uma solução saturada. Acima dessa reta, a gente tem a solução supersaturada e abaixo a gente tem sempre uma solução insaturada.